Olá pessoal, eu sou Isabela, professora de Biologia do primeiro ano do ensino médio e estou fazendo esse vídeo para poder ajudar vocês a entenderem a semana 1 do PET 2 de 2021, né? Bom, a semana 1 ela é uma introdução à ecologia, né? Ecologia é o estudo que tenta entender a relação entre os seres vivos entre si e com o meio ambiente onde eles vivem, né? Então, essa imagem aí está mostrando o nível de organização dos seres vivos em geral. Então, como a gente sabe, tudo que a gente conhece é formado de átomos, né? Daqueles átomos lá presentes na tabela periódica. Os átomos se juntam para formar moléculas, né? Exemplo, a molécula de água, H2O, dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. As moléculas se juntam para formar as organelas e as estruturas celulares. Essas organelas e estruturas se juntam e formam células. As células se juntam e formam tecidos. Aqui está dando exemplo de um tecido ósseo, mas pode ser um tecido epitelial, muscular, etc. Os tecidos se juntam para formar órgãos. Os órgãos se juntam para formar sistema. Então, por exemplo, um osso forma o sistema esquelético. O estômago faz parte do sistema digestivo, né? Os sistemas, vários sistemas, digestivo, respiratório, esquelético, nervoso e etc., se juntam para formar um organismo, né? O organismo ele é um indivíduo em que todos os seus sistemas, órgãos, tecidos trabalham em conjunto, né? Nós temos indivíduos unicelulares que aí para aqui, né? E indivíduos mais complexos que possuem um organismo. Esses organismos, esses indivíduos, formam uma população. Então, o que é uma população? São vários organismos, indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local e interagem entre si, né? As populações se juntam para formar uma comunidade. Então, a comunidade nada mais é que são várias populações convivendo, né? Então, você tem um ambiente que você tem uma população de uma espécie de planta, com uma população de espécie de animais que convivem com outros, né? Então, são várias populações vivendo no mesmo local, formando uma comunidade. As comunidades formam um ecossistema, né? Então, o ecossistema, ele já entra também dentro dele, né, os fatores abióticos, né, que são o quê? O clima, disponibilidade de água, né, o tipo de minerais que tem no solo, né? Então, os fatores bióticos, que são os vivos, e os abióticos, que são os não vivos. Tempo, clima, umidade, temperatura, né? Água, disponibilidade, essas coisas que formam o ecossistema. E todos os ecossistemas do mundo formam a biosfera, né? Então, a biosfera é todo local da Terra onde há vida, né? Dessa forma, a gente pode entender em que todos os ecossistemas do planeta, de alguma forma, estão interligados, né? Se um deles é afetado, em maior quantidade ou em menor, afeta todo o planeta, né? Todos os outros ecossistemas existentes. Bom, pessoal, uma forma de mostrar que os seres vivos estão interligados e um depende do outro, né, é através da cadeia alimentar, né? Como o próprio nome diz, cadeia alimentar é um indivíduo se alimentando do outro ou produzindo o seu próprio alimento, né? Bom, na minha opinião, né, o mais importante dos seres vivos
são as plantas, né? Os produtores. Por quê? Porque elas produzem alimento. E além de produzir alimento, também produz oxigênio para os demais seres vivos respirarem, né? Apesar que nós temos seres vivos que não utilizam oxigênio, mas é uma grande minoria deles, certo? Bom, os produtores, o que eles fazem, na verdade, quando eles produzem alimentos energéticos, né? Ele transforma a energia solar em energia química dos alimentos. Por quê? Porque ele utiliza, né, a molécula inorgânica de gás carbônico e água. Então ele pega o gás carbônico e a água, utilizando a energia da luz, e transforma este gás carbônico, água e energia da luz em alimento energético. Ou seja, ele pega a energia da luz e põe dentro do alimento na forma de energia química, né? Quando os seres vivos se alimentam desse alimento energético produzido pelas plantas, eles vão quebrar, né, digerir esse alimento energético e vai liberar energia que a gente usa para viver, né? Então a gente respira, gasta energia, a gente dança, gasta energia, a gente pensa, gasta energia, tudo que a gente faz gasta energia, né? E qual é o processo de liberação de energia que acontece no corpo dos seres vivos? É a respiração, né? Através da respiração, a gente vai utilizar o gás carbônico para quebrar esse alimento energético e liberar a energia dele, né? Então, dentro da cadeia alimentar, as plantas são consideradas produtores. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aí. As plantas são consideradas produtores porque elas produzem alimento, utilizando a energia da luz para transformar em energia química dentro dos alimentos, né? E essa energia vai ser passada para os demais animais, né? Através da alimentação. Então, o consumidor primário é o herbívoro, porque ele come a planta, né? Aqui nós temos uma cadeia alimentar simples, porque nós temos animais que são herbívoros e carnívoros, né? Mas aqui nós estamos vendo uma simples. Então, quando você está vendo essa setinha azul aí, do produtor para o consumidor primário, quer dizer que ele está passando a energia do alimento, está passando o alimento e a energia do alimento para o consumidor primário. Então, vocês estão vendo aqui que a energia solar, a energia da luz, passa para o produtor. Então, ele pega a energia da luz e transforma em energia química do alimento. Quando o grilo come a planta, essa energia é passada para ele, passada da planta para ele, né? Quando o consumidor secundário come o consumidor primário é alimento. Então ele passa a energia que ele pegou do produtor para o consumidor secundário, porque o secundário comeu o primário, né? E a energia da planta que o primário comeu fica no corpo dele, porque o corpo dele está vivo, as células dele estão vivas. Então elas têm energia que veio do alimento. Então vocês estão vendo que a setinha está mostrando a passagem de matéria e de energia, né? Então passou do produtor para o consumidor primário, passou do consumidor primário para o secundário, do secundário para o terciário para o quaternário. Ou seja, o consumidor primário come o produtor, o secundário come o consumidor primário, o consumidor terciário come o secundário, o quaternário come o terciário. Então vocês podem perceber, gente, que o único ser autótrofo é o produtor, é a planta, né? Autótrofo significa produz seu próprio alimento, no caso aqui, através da fotossíntese, principalmente através da fotossíntese, né? Os consumidores,
que não são produtores, né, os consumidores, seja ele primário, secundário, terciário, quaternário, ele é heterótrofo. Ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento, então ele tem que se alimentar de outro ser vivo. Bom, pessoal, essa outra cadeia alimentar aí, vocês estão vendo que está formando mais ou menos uma pirâmide, que nós vamos ver isso na semana 2, né? Então você tem aqui os produtores, que tem uma base maior, né? Um quadrado maior aqui. Depois vem o consumidor primário, um quadrado menor, e o terciário, um quadrado menor ainda, né? Bom, aqui está mostrando mais ou menos isso, né? Nível trófico, né? O primeiro nível trófico é os produtores. Por que o quadradinho é maior? Porque eles têm maior quantidade, né, de energia e matéria. Aí o segundo nível trófico é o consumidor primário, herbívoros, né? Seja terrestre ou aquático. O terceiro nível trófico é o consumidor secundário. O primário come o produtor, o secundário come o primário. Então, primeiro nível produtor, segundo nível consumidor primário, terceiro nível consumidor secundário. Ih, ó, confundi. Produtor, primeiro nível, segundo nível primário, terceiro nível secundário. E por aí vai. Quarto nível terciário. O quinto nível está aqui embaixo aqui, mas na verdade ele estaria uma setinha de todos esses níveis para ele, né? Por quê? Porque são os decompositores. Os decompositores, eles se alimentam da matéria orgânica morta, né? E eles são muito importantes para a reciclagem de matéria. Então, quando um ser vivo morre, seja ele produtor, consumidor, de qualquer nível, o corpo dele vai sofrer a decomposição. Ou seja, o corpo dele vai ser comido pelos micróbios, né? Principalmente bactérias e fungos. E aí eles vão se alimentar, né? Vão ter energia, vão ter alimento, mas eles também vão fazer a decomposição. Ele vai retornar para o solo nutrientes que antes estava presente no corpo dos seres vivos, né? Então, quando a gente come proteína, vitamina, sais minerais, cálcio, ferro, potássio, né, vitamina A, vitamina B, para onde que vai esse alimento? Vai para o nosso corpo, vai para as nossas células. Então, minha célula está nutrida, ela tem vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos. Quando eu morro, se eu não for predada, se eu for comida por uma onça, eu sou comida, eu sou alimento, sou nutritiva, né? Tanto que a cadeia alimentar mostra isso. Quando eu morro, todos esses nutrientes, vitaminas, sais minerais, blá 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 que tá no meu corpo, vai ficar comigo eternamente? Não, né? Os decompositores vão se alimentar e eles vão devolver para o solo grande parte desses nutrientes, que vai ser reaproveitada pelas plantas, né? De alguma forma, a planta produz, ela tem a capacidade de produzir, mas se um solo tiver adubado, ela vai aproveitar, né? A planta pode produzir proteínas, vitaminas, carboidratos, mas ela não produz sais minerais. Porque sais minerais não é orgânico, é inorgânico, vem do minério da terra. Então, isso ela não tem como produzir, né? Como também a gente não produz água. A gente até pode produzir um pouquinho de água na respiração, mas a maior parte a gente tem que beber. E ela é da natureza, ela é da terra, né? Ela é inorgânica. E a planta produz orgânicos, nutrientes orgânicos, né? Então, a importância dos decompositores, né? Eles são chamados de quinto nível, mas na verdade eles se alimentam de todos os outros níveis, certo? Pessoal, como eu havia falado com vocês, a cadeia alimentar ela é simples, né?
Ela mostra um indivíduo se alimentando do outro e ocupando um nível trófico. Aqui eu peguei uma teia alimentar simples também, que vocês podem achar na internet muito mais complexas que esta, só para vocês verem que o mesmo ser vivo ele pode estar em mais de um nível trófico. Então vocês podem ver aqui esse passarinho aqui. Ou ele é consumidor primário, porque ele está se alimentando da planta, no caso ele é herbívoro, ou ele é o consumidor secundário, porque ele está se alimentando também dos insetos, né? Você tem aqui uma cobra que está consumidor terciário ou ela é consumidor secundário, né? Se ela come o sapo que comeu o grilo, ela é terciário. Se ela come o passarinho que comeu a planta, ela é secundário, né? Da mesma forma o gavião. Então a gente pode ver que um mesmo ser vivo pode ocupar mais de um nível trófico, certo? Porém, a gente tem que entender que o fluxo de energia e de matéria, ele é sempre unidirecional, né? Ele sempre vai passar do produtor para o consumidor primário, para o secundário, para o terciário, para o quaternário. Ele nunca vai voltar, né? Se, por exemplo, a cobra come o gavião, ela está passando para o consumidor quaternário e o gavião que comeu o sapo está ocupando o lugar do consumidor terciário, certo? Então, o fluxo de energia e de matéria, ele é unidirecional, né? Ele sempre vai do produtor para os consumidores, né? E sempre que um ser vivo se alimenta do outro, ele pega a energia do ser que ele se alimentou. Mas quem come ele vai comer menos energia do que ele comeu. Por quê? Porque é um gasto de energia, né? E de matéria. Então, quando o grilo come a planta, a energia da planta que ele comeu fica no corpo dele. A matéria, né, o material, os nutrientes da planta que ele comeu fica no corpo dele. Mas quando o sapo come o grilo, ele está comendo uma quantidade menor de energia e de matéria do que o grilo comeu. Por quê? Porque no processo de se manter vivo, uma parte o grilo gastou, né? Então, a quantidade de matéria e energia passada de um nível para o outro, ela diminui, tá? Por quê? Porque há um gasto de energia neste processo de vida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Espero ter ajudado vocês a conseguir fazer as atividades da